Eu jamais vou esquecer o que ouvi naquele jantar em família. Enquanto sorria e fingia que estava tudo bem, escutei minha irmã cochichar para o meu pai: eu distraio ela, vai e troca as fechaduras da casa dela. Naquele instante, entendi que meus próprios pais e minha irmã tinham se unido para me tirar o único bem que conquistei com o meu trabalho, a minha casa. Mas o que eles não imaginavam é que eu já estava 2 passos à frente. Enquanto tentavam me enganar, o destino preparava o pior castigo. O plano deles terminou com meu pai preso em flagrante, e a família inteira afundando nas próprias mentiras. Quer saber como tudo aconteceu? Então fica até o final, porque essa história vai te deixar em choque. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde criança, aprendi que amor de pai e mãe podia ser condicional. Enquanto minha irmã, Camila, era a menina dos olhos deles, eu era sempre o peso, a comparação, o incômodo que estava no lugar errado, na hora errada. Se ela tirava 9, era genial. Se eu tirava 9, diziam que finalmente tinha feito o mínimo. Essa diferença me acompanhou pela vida inteira, em cada refeição, em cada olhar de reprovação, em cada gesto de indiferença. Trabalhei cedo, juntei cada centavo, e aos 29 anos consegui comprar minha casa, pequena, simples, mas inteiramente minha. Era o primeiro teto conquistado com o suor do meu trabalho, enquanto Camila ainda morava com os meus pais, reclamando que o quarto dela não combinava mais com sua idade. Eles a tratavam como uma princesa, e eu, como a criada que deveria agradecer por ter nascido. Por isso, quando me convidaram para jantar num restaurante elegante, fiquei desconfiada. Fazia meses que não falávamos direito. Minha mãe, sempre teatral, disse que era um reencontro de família. Meu pai insistiu que queria recomeçar. Achei estranho, mas aceitei. Talvez, no fundo, ainda houvesse em mim uma esperança boba de ser amada por eles. O restaurante era bonito, daqueles onde o garçom puxa a cadeira para você sentar. Camila chegou vestida como se fosse a dona do lugar, com um sorriso que mais parecia ensaiado. Meus pais, ao lado dela, falavam com a empolgação de quem escondia algo. Pedimos vinho, brindamos a união e, por alguns minutos, quase acreditei que aquele jantar fosse sincero. Até ouvir o sussurro. Camila se inclinou para o meu pai, com um tom baixo, mas que o destino fez questão de soprar até meus ouvidos: eu distraio ela. Vai e troca as fechaduras da casa dela. Senti o sangue gelar. Continuei imóvel, como se não tivesse ouvido nada. Minha mãe falava de receitas e lembranças, enquanto Camila fingia interesse nas minhas histórias, rindo de tudo. Era uma encenação grotesca. Meu pai, disfarçando, levantou-se alegando que precisava buscar algo no carro. Eu apenas observei. Sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Durante anos, eles me fizeram acreditar que eu devia tudo a eles. Agora queriam tomar o único bem que conquistei sozinha, para dar à filha perfeita, que estava prestes a se casar e precisava de uma casa. Achavam que eu continuava a mesma ingênua de sempre. Mas eu havia mudado. Naquela noite, enquanto cortava o filé com calma e sorria, eu já sabia que algo maior estava prestes a acontecer. Cada minuto parecia coreografado, Camila exagerando nos elogios, minha mãe se emocionando com o quanto sentia minha falta, o garçom trazendo o vinho que eu não pedi. E eu, fingindo acreditar em cada palavra, apenas esperava o inevitável. Meia hora depois, o celular de Camila vibrou. Ela atendeu, ainda tentando manter o sorriso no rosto, mas em segundos a cor sumiu das bochechas. O quê? Disse, a voz falhando. Como assim, preso? Meu pai. Minha mãe, pálida, arrancou o telefone da mão dela. Do outro lado, um policial explicava que ele havia sido detido em flagrante ao tentar arrombar uma casa que, segundo os registros, já não me pertencia havia 2 semanas. O novo proprietário era justamente um policial civil, que estava em casa com a esposa quando viu um homem tentando forçar a porta. Fui eu quem vendeu a casa. Vendi em sigilo, 2 meses antes, e comprei um apartamento moderno em meu nome, com tudo quitado. Fiz isso porque aprendi que,
quando se nasce sendo o alvo da própria família, a melhor defesa é estar 2 passos à frente. Enquanto minha mãe chorava no restaurante e Camila tentava ligar para advogados, eu apenas tomei um gole do vinho e me levantei. Sinto muito, disse. Mas parece que o plano de vocês deu errado. Saí dali sem olhar para trás. Naquela noite, percebi que o amor que eu buscava a vida toda nunca viria deles. E que, pela primeira vez, quem estava no controle era eu. Mal sabiam eles que aquele flagrante seria apenas o início de uma longa sequência de consequências que estavam prestes a enfrentar. A notícia da prisão do meu pai se espalhou pela cidade pequena mais rápido do que qualquer fofoca de mercado. No dia seguinte, os vizinhos já cochichavam no portão, e minha mãe, desesperada, tentava explicar o inexplicável. Foi um mal-entendido, dizia, repetindo como um mantra que ninguém acreditava. Mas eu sabia, e eles também, que aquele mal-entendido era o resultado de anos de manipulação, egoísmo e desprezo disfarçados de amor. A delegacia confirmou tudo, ele fora pego em flagrante, com uma chave de fenda e uma bolsa contendo trancas novas. O policial que o prendeu, o mesmo que havia comprado minha casa, relatou que o viu tentando forçar a porta e o abordou imediatamente. Quando meu pai alegou que morava ali, o policial mostrou os documentos da compra, assinados, autenticados, e devidamente registrados em cartório. Foi ali, diante da autoridade e das provas, que a máscara do homem de bem caiu de vez. Camila chorava pelos cantos, não por arrependimento, mas por vergonha. Minha mãe gritava, dizendo que eu tinha armado tudo, como se eu fosse a vilã. Você fez isso de propósito. Queria humilhar seu pai, ela berrava ao telefone, num tom que misturava raiva e desespero. Eu escutava em silêncio, sem corrigir nada. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que se pode dar. Naquele dia, sentei na varanda do meu novo apartamento, tomando café e olhando o horizonte da cidade. Não havia luxo ali, mas havia paz. Um tipo de paz que eu nunca tivera na casa antiga, onde cada parede parecia carregar a sombra de um julgamento. Eu tinha vendido aquele imóvel não só para escapar do plano deles, mas para enterrar de vez a história de uma vida vivida sob o olhar de reprovação dos meus próprios pais. Horas depois, Audrey, minha vizinha e amiga de trabalho, apareceu com 2 cafés nas mãos. Eu soube do que aconteceu, disse, sentando-se ao meu lado. Foi ele mesmo, né? Tentando invadir? Concordei, sem rodeios. Sempre achei que havia algo errado na forma como eles te tratavam. Eles achavam que eu era uma extensão da Camila, alguém que devia existir apenas para servi-la, respondi, olhando pela janela. Mas agora acabou. Nos dias seguintes, meu pai foi liberado, mas com antecedentes registrados por tentativa de invasão e dano ao patrimônio. Para ele, aquilo era uma ferida no orgulho. Para mim, era a primeira vez que a justiça parecia equilibrar a balança. Ele não podia mais se aproximar da casa, que, ironicamente, já nem era minha. E para completar, o policial que comprou o imóvel entrou com um boletim formal contra ele, exigindo indenização pelos danos causados à fechadura. Minha mãe me procurou uma semana depois, com um ar abatido, pedindo que eu fizesse algo. Ele é seu pai, minha filha. Está sofrendo, disse, com os olhos marejados. Ele está colhendo o que plantou, respondi. E você também, mãe. Você fala como se fosse perfeita. Não. Eu falo como quem passou a vida sendo humilhada e aprendeu a se defender. Ela se levantou indignada, dizendo que eu não tinha coração. Mas quem vive anos sendo a rejeitada da casa aprende a sobreviver sem o amor que nunca veio. E o que ela chamava de frieza, eu chamava de cura. Camila, por outro lado, desapareceu. Diziam que o noivo dela havia cancelado o casamento após a repercussão do escândalo. Ninguém queria se casar com a filha de um homem preso por tentativa de invasão. Eu não desejei mal, mas, confesso, não consegui sentir pena. Pela primeira vez, eles estavam sentindo o gosto amargo daquilo que sempre me fizeram engolir, o desprezo público. 2 semanas depois, recebi uma intimação. Meus pais haviam contratado um advogado para me processar, alegando máfia na venda do imóvel e omissão de informações familiares. Eu ri ao ler aquilo.
Queriam o impossível: invalidar uma venda legal, registrada e quitada. Era uma tentativa desesperada de recuperar o que perderam por conta da própria ganância. Meu advogado foi direto: isso não vai a lugar nenhum. Mas vai ser desgastante. Eles vão tentar te intimidar. Que tentem, respondi. Eu não fujo mais de ninguém. Naquela noite, deitada no sofá do apartamento novo, pensei em quantas vezes desejei uma família comum. Agora entendia que talvez o destino tivesse me dado algo melhor, a chance de ser livre. Cada ofensa, cada exclusão, cada humilhação foi a pedra que pavimentou meu caminho até ali. E se precisasse, enfrentaria tudo de novo. Porque finalmente eu tinha algo que nenhum deles podia roubar: minha paz e minha própria história. O processo judicial virou um novo espetáculo da cidade. Meus pais, que sempre se preocuparam mais com aparência do que com verdade, agora estavam expostos. Enquanto minha mãe tentava disfarçar o constrangimento nas conversas de padaria, meu pai andava pelas ruas de cabeça baixa, carregando o peso do próprio nome nas manchetes locais: homem é preso ao tentar invadir casa vendida a policial. O orgulho dele, antes inabalável, havia virado poeira. Mas, para eles, a vergonha não bastava. Queriam me punir por tê-los envergonhado. A ação judicial era o golpe de vingança. Alegavam que eu havia vendido um bem de família sem consultá-los, que eu estava mentalmente desequilibrada e que o dinheiro da venda devia ser revertido em benefício comum. A audácia era tamanha que o advogado deles chegou a insinuar que eu sofria de transtornos emocionais. Meu advogado, Dr. Augusto, um homem calmo e sagaz, preparou cada detalhe da defesa. Eles estão desesperados, disse ele. Sabem que não tem base legal, então estão tentando te desestabilizar emocionalmente. Sorri. Eles já tentaram fazer isso a vida inteira. Mas agora, doutor, quem tem o controle sou eu. Os dias seguintes foram marcados por olhares atravessados, mensagens anônimas, insinuações. Camila, que permanecia em silêncio desde o escândalo, começou a publicar nas redes sociais frases de vitimização. Família é tudo, até quando alguém escolhe ser ingrato, dizia uma delas. Eu lia e ria sozinha. Era curioso ver quem sempre viveu de privilégio se fazendo de mártir. Certa manhã, ao sair do trabalho, encontrei o policial que havia comprado minha antiga casa. Seu nome era André Duarte, investigador da Civil, um homem de fala calma e olhar direto. A senhora é a antiga proprietária, não é? Perguntou. Concordei. Quero que saiba que seu pai tentou entrar de novo na rua. O síndico me avisou. Não fez nada, mas ficou rondando. Suspirei. Ele não aceita perder o controle. André cruzou os braços. Ele precisa entender que agora, qualquer aproximação, será tratada como tentativa de invasão. Eu mesmo registrarei o boletim, se for o caso. Agradeci e fui embora com um nó na garganta. O que mais me doía não era o medo, mas a constatação de que meu próprio pai se tornará uma ameaça. Dias depois, fui chamada para a audiência preliminar. Cheguei cedo ao fórum. Vi meus pais e Camila na outra extremidade do corredor, conversando com o advogado deles. A imagem era quase simbólica, eles, juntos, unidos na mentira, eu, sozinha, mas em paz. Quando entramos na sala, o juiz olhou para mim e depois para meus pais. Pelo que vejo, trata-se de um conflito familiar. Espero que prevaleça o bom senso, mas bom senso era algo que meus pais nunca tiveram comigo. O advogado deles começou o discurso com teatralidade. Meritíssimo, esta jovem vendeu o único imóvel que poderia servir de amparo à família. A casa onde foi criada, construída com a ajuda moral e emocional dos pais. O juiz arqueou as sobrancelhas. Ajuda moral e emocional? Há provas financeiras disso? Silêncio. Então meu advogado interveio. Meritíssimo, minha cliente comprou o imóvel com recursos próprios, comprovados por extratos bancários e recibos de transferência. A propriedade estava em nome dela, quitada, e foi vendida legalmente. O restante é drama familiar travestido de argumento jurídico. A sala ficou em silêncio. Meus pais se entreolharam,
e pela primeira vez, percebi algo nos olhos da minha mãe: medo. Não por mim, mas por perceber que estavam perdendo o controle da narrativa. O juiz marcou nova audiência para dali a 30 dias e recomendou mediação. Eu aceitei, porque queria encerrar aquilo sem mais desgastes. Eles, claro, recusaram. Ao sair do fórum, Camila veio atrás de mim. Você acabou com a nossa família, disse, com os olhos cheios de lágrimas falsas. Não, Camila. Vocês acabaram com a minha quando decidiram me usar. Agora só estão colhendo o que plantaram. Ela me olhou com ódio. Você acha que venceu, mas ainda vai se arrepender. Eu já me arrependi, respondi. De ter acreditado em vocês. Voltei para casa com o coração pesado, mas não por culpa. Era tristeza antiga, daquelas que a gente guarda desde a infância. Lembrei de quando eu era criança e pedi atenção, e minha mãe dizia: agora não, Camila está cansada. Lembrei de todas as vezes em que fiz aniversário e eles esqueciam. Tudo isso, agora, fazia sentido. Mas algo me dizia que aquela história ainda não tinha terminado. Meus pais não sabiam perder. E quando pessoas acostumadas a manipular perdem o controle, tornam-se perigosas. E eu estava prestes a descobrir até onde eles seriam capazes de ir. Os dias que seguiram a audiência foram uma mistura de silêncio e tensão. Meus pais pararam de me ligar, e Camila sumiu das redes sociais. Por um momento, pensei que talvez tivessem desistido. Mas, como sempre, subestimei a capacidade deles de ir mais fundo quando se tratava de me atingir. Numa tarde de terça-feira, o porteiro do meu prédio me avisou que havia um homem perguntando por mim. Desci desconfiada e dei de cara com um sujeito engravatado, de olhar frio. Boa tarde. Sou oficial de justiça. Preciso entregar uma notificação, disse, estendendo um envelope pardo. Meu estômago revirou antes mesmo de abrir. Dentro, havia uma nova ação. Meus pais e minha irmã estavam me acusando de abandonar a família e de reter indevidamente valores da venda da antiga casa. Alegavam que parte do dinheiro me havia sido emprestada pelo meu pai, uma mentira absurda. Mas o que mais me chocou foi ver o carimbo, ação de tutela provisória de bens. Eles queriam que a justiça bloqueasse minhas contas até o fim do processo. Corri para o escritório do Dr. Augusto. Ele leu tudo com calma, sem mudar a expressão. Isso é um absurdo, disse, folheando as páginas. Eles estão tentando te quebrar psicologicamente. É uma estratégia clássica. Querem te forçar a ceder. E dá para impedir? Sim. Mas vai ser preciso mostrar ao juiz que eles estão agindo de má fé. Naquela noite, deitei, mas não consegui dormir. Lembrei de tudo que vivi sob aquele teto, dos insultos velados, da indiferença, da sensação de sempre ser um peso. Agora, ver meus pais tentando me arruinar por vingança era a confirmação de algo que eu sempre temera: eles nunca me amaram. 2 dias depois, o caso estourou de novo na cidade. Um blog local publicou uma matéria sensacionalista: filha vende casa da família e abandona pais idosos. Eu sabia quem estava por trás, Camila. Ela havia mandado fotos antigas minhas, editadas para parecer que eu vivia cercada de luxo enquanto meus pais sofriam. A intenção era clara: manchar minha reputação. No trabalho, colegas cochichavam. Alguns me defendiam, outros acreditavam no que lia. Quando me chamaram na diretoria, temi o pior. Sabemos o que está acontecendo, disse o diretor, educadamente. E queremos que você saiba que tem nosso apoio. Não se deixe abalar. Saí dali com os olhos marejados. Pela primeira vez em muito tempo, alguém acreditava em mim. Enquanto isso, o advogado preparava a contraofensiva. Vou pedir uma perícia completa das suas contas e documentos da compra da casa, explicou. Eles vão se enforcar com as próprias mentiras. Eu apenas concordei. Já não havia mais espaço para lágrimas, havia estratégia. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada: o policial André Duarte, o comprador da minha antiga casa. Aconteceu algo, disse ele. Sua irmã apareceu aqui hoje. Meu coração disparou.
O que ela queria? Disse que estava visitando a antiga casa da família e queria entrar para pegar lembranças. Claro que não deixei. Quando expliquei que a casa agora era minha, ela começou a gritar no meio da rua, dizendo que você era ingrata, que tinha destruído a vida deles. Eu precisei chamar a viatura para contê-la. Fechei os olhos, sentindo o peso de mais uma humilhação pública vinda deles. Camila não se conformava. O que ela chamava de lembranças era apenas mais uma tentativa de provar domínio sobre algo que nunca lhe pertenceu. À noite, enquanto eu fazia café, ouvi batidas fortes na porta. Era minha mãe, de olhos vermelhos e expressão amarga. Você está acabando com a nossa família, disse, entrando sem pedir permissão. Seu pai mal consegue sair de casa. Camila perdeu o noivo. E tudo isso porque você não sabe perdoar. Perdoar? Repeti, incrédula. Eu apenas me defendi. Você se virou contra nós. Eu só me afastei, mãe. Vocês é que me empurraram para longe desde o dia em que Camila nasceu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então, com uma calma quase ensaiada, disse: você vai se arrepender. A justiça está do nosso lado. Vi em seus olhos não apenas raiva, mas medo. Porque no fundo ela sabia que a verdade não estava com eles. Na manhã seguinte, Dr. Augusto me ligou, animado. Boas notícias. O juiz indeferiu o pedido deles. Nenhuma conta será bloqueada. E mais, determinou investigação por litigância de má-fé. Sorri, aliviada. Então acabou? Ainda não. Mas eles perderam a primeira batalha. Enquanto desligava, senti algo dentro de mim se libertar. Anos de dor, rejeição e culpa começavam a se dissolver. Eu não era mais a filha submissa que aceitava tudo calada. Era uma mulher que aprendeu a lutar e a vencer. Mas mal sabia eu que a maior reviravolta ainda estava por vir. Depois da decisão do juiz, o silêncio tomou conta da minha vida. Um silêncio estranho, quase desconfortável. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. Pela primeira vez, eles pareciam ter desistido. Mas eu já conhecia o padrão, toda calmaria na minha família era prelúdio de tempestade. E ela veio. Numa manhã de sábado, o telefone tocou. Era André Duarte. Bom dia. Preciso te avisar de uma coisa. Sua voz soava tensa. Ontem à noite, sua irmã apareceu aqui de novo. Mas dessa vez, com o seu pai. Meu coração disparou. O que eles fizeram, André? Tentaram entrar. Disse que era a casa da família e que você havia vendido ilegalmente. Eu estava em casa. Quando ouvi o barulho, fui até a porta e vi seu pai forçando a maçaneta. Dei voz de prisão imediatamente. Fechei os olhos e respirei fundo. Era inacreditável. Eles não aprenderam nada. E a minha irmã? Perguntei. Saiu correndo quando viu a viatura. Mas sua mãe apareceu meia hora depois, dizendo que tudo não passava de um engano. Eles foram detidos? Sim. Seu pai foi levado para a delegacia. Está preso por tentativa de invasão e resistência à autoridade. Desliguei sem saber se ria ou chorava. Aquilo era trágico e irônico na mesma medida. Durante anos, fui tratada como a vergonhosa da família, e agora, eles mesmos se tornavam notícia policial. Mais tarde, a confirmação chegou pelos jornais locais: homem é preso novamente tentando invadir imóvel que não lhe pertence. A matéria mencionava até que o novo dono era um policial civil. A manchete viralizou, e os comentários não perdoaram. A imagem de família perfeita construída por meus pais ao longo de décadas desmoronava em público. Minha mãe me ligou pela primeira vez depois de meses. Sua irmã está arrasada. Seu pai está sendo humilhado. Você precisa ajudar. Gritava, entre soluços. Ajudar? Perguntei, calma. Eu tentei evitar tudo isso, mãe. Foram vocês que cavaram esse buraco.
Você não entende o que é ver o homem com quem viveu 50 anos sendo preso. Eu entendo muito bem o que é ver quem deveria te amar tentar te destruir, mãe. Ela ficou muda. E, pela primeira vez, percebi que não havia mais ódio na minha voz. Havia apenas um cansaço antigo, o tipo de exaustão que vem de uma vida inteira tentando ser aceita por quem nunca quis te ver brilhar. Nos dias seguintes, a prisão do meu pai teve consequências devastadoras. Ele perdeu o cargo de assessor em uma empresa local, ninguém queria se associar ao escândalo. A notícia se espalhou como fogo. Camila, desesperada, tentou pedir dinheiro emprestado a conhecidos para pagar advogados, mas ninguém se arriscou. Foi quando algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação do próprio André. Sabe, eu não costumo me envolver em casos pessoais, disse ele. Mas confesso que fiquei impressionado com sua calma diante de tudo isso. Rimos brevemente, e ele continuou: seu pai foi liberado sob fiança, mas o delegado determinou que ele e sua irmã mantenham distância de você e do imóvel. Finalmente, murmurei. André hesitou por um momento, depois disse algo que me fez sorrir de verdade pela primeira vez em muito tempo: você não imagina a cena. Ele ainda tentou argumentar comigo, dizendo que era o chefe da casa. E eu respondi: o senhor devia ter lembrado disso antes de invadir a casa de outra pessoa. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Era a sentença simbólica de uma vida inteira: eles perderam o controle. Enquanto isso, meu advogado, Dr. Augusto, me informou que o juiz havia indeferido todas as tentativas de reverter a venda da casa. A propriedade é legal e irrevogável, dizia o documento. Era o ponto final que eu esperava. Mas o destino quis dar um toque final à ironia. Um mês depois, enquanto tomava café da manhã, vi na televisão uma reportagem sobre famílias em decadência por disputas de herança. E lá estavam eles, meus pais e minha irmã, sendo citados como exemplo. A apresentadora falava sobre o perigo de colocar ganância acima de laços familiares. Eu deveria sentir tristeza. Mas o que senti foi alívio. Pela primeira vez, não era eu o motivo da vergonha da família. Eles próprios se encarregaram de mostrar quem realmente eram. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de Camila. Você venceu. Espero que esteja feliz. A gente perdeu tudo por sua culpa. Olhei para o celular e digitei calmamente: não, Camila. Vocês perderam por causa da própria ganância. Enviei e silenciei o número. À noite, saí na sacada do meu apartamento e observei as luzes da cidade. O vento soprava leve, como se quisesse me dizer que a pior parte já tinha passado. Mas eu sabia que ainda havia uma última página a ser virada, que encerraria, de vez, o ciclo de uma vida inteira. E ela viria em breve. O tempo passou rápido depois de tudo. Em poucos meses, a vida parecia finalmente encontrar um ritmo de paz que eu nunca havia conhecido. O escândalo esfriou, as fofocas desapareceram e meu nome, que havia sido arrastado por eles, começou a ser associado a algo diferente: força. No trabalho, fui promovida. O gerente me chamou na sala e disse: você é um exemplo de resiliência. Lidou com tudo com uma dignidade rara. Sorri, porque, no fundo, ele não fazia ideia do quanto essa dignidade custou. Enquanto eu reconstruía silenciosamente minha vida, a deles desmoronava. Meu pai, agora com antecedentes, não conseguiu mais emprego. Vivia isolado, amargo, repetindo para os poucos amigos que ainda restavam que fora enganado. Minha mãe, que antes desfilava entre vizinhas como se fosse a matriarca de uma família exemplar, mal saía de casa. E Camila, bem, Camila finalmente entendeu o que era responsabilidade. Sem o dinheiro dos meus pais e sem o apoio do noivo, ela teve que trabalhar. Soube, por conhecidos, que arrumou um emprego de recepcionista em uma clínica. A vida está ensinando o que eles nunca quiseram aprender, pensei. Apesar de tudo, eu não sentia ódio. Havia raiva, sim, uma raiva antiga, profunda, que vinha do abandono emocional. Mas, com o tempo, ela se transformou em indiferença. E a indiferença, aprendi, é o oposto perfeito da dor. Certo dia, o destino decidiu me colocar frente a frente com o passado.
Eu estava saindo do supermercado quando vi minha mãe na fila do caixa. Estava envelhecida, abatida, com os olhos vazios. Nossos olhares se cruzaram por um breve instante. Ela abriu a boca, talvez para pedir desculpas, talvez para me culpar mais uma vez. Eu apenas balancei a cabeça e segui. Aquilo foi o adeus que nunca tivemos. Dias depois, recebi uma visita inesperada, André Duarte, o policial que havia comprado minha antiga casa. Vim te agradecer, disse ele, sorrindo. Desde que comprei o imóvel, tenho pensado em como aquela história foi surreal, e eu que agradeço, André. Você apareceu no momento certo. Se não fosse por você, talvez meu pai tivesse conseguido o que queria. Ele riu, mas logo ficou sério. Sabe, o destino é curioso. O mesmo lugar que quase destruiu sua paz se tornou o início da minha. Minha esposa está grávida. Nosso filho vai nascer lá. Senti um nó na garganta. Fico feliz em saber que aquela casa finalmente tem amor de verdade. Quando ele foi embora, fiquei pensando em como a vida tinha um senso de justiça silencioso. Eu havia perdido uma casa, mas ganhado algo infinitamente mais valioso, liberdade. Com o dinheiro da venda, comprei um novo apartamento, moderno e cheio de luz. Fiz questão de decorar cada canto com cores alegres, tons que nunca existiram na casa dos meus pais. As paredes eram minhas, as decisões eram minhas, e, acima de tudo, a paz era minha. Num domingo de manhã, enquanto tomava café na varanda, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Camila. Mãe está doente. Disse que queria te ver. Acho que está arrependida. Olhei para a tela por longos minutos. Pensei em todas as vezes que implorei por amor e recebi silêncio. Pensei nas humilhações, nas comparações, nas noites em que chorei em segredo por ser sempre a filha errada. Então, apaguei a mensagem. Alguns amores, quando machucam demais, deixam de ser pontes e se tornam abismos. E eu havia aprendido a não me jogar mais neles. O tempo seguiu seu curso. Completei 32 anos e decidi viajar pela primeira vez sozinha. Escolhi o litoral do Espírito Santo, um lugar tranquilo, com mar azul e ruas cheias de buganvílias. Lá, entre o som das ondas e o cheiro de maresia, percebi algo que me escapava desde sempre: eu finalmente era dona da minha própria história. Um ano depois, soube que meu pai havia falecido. Não fui ao velório. Não por desprezo, mas porque aquele luto não me pertencia. Ele havia morrido para mim muito antes, no dia em que tentou me tirar o que era meu. Camila tentou me culpar, dizendo que eu o deixei morrer de tristeza. Eu apenas respondi: ele morreu do mesmo veneno que tentou me fazer engolir. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de vingança, mas de libertação. A prisão do meu pai, o escândalo, as perdas, tudo foi apenas o caminho para que eu entendesse que, às vezes, é preciso quebrar os laços para respirar. No espelho, vejo uma mulher que sobreviveu à rejeição, à manipulação e ao abandono. Uma mulher que aprendeu que não precisa de aprovação para existir. Fecho os olhos, e a última lembrança que me vem é a da casa antiga, das paredes frias, o portão verde, o quintal onde eu sonhava em ser amada. Sorriu. Porque agora entendo, eu não perdi aquela casa. Eu apenas a troquei por um lar dentro de mim. E, dessa vez, ninguém nunca mais vai me expulsar dele. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários: você teria feito o mesmo que eu fiz? Teria coragem de se afastar da própria família depois de uma vida de rejeição e injustiça? Quero muito saber o que você pensa, cada opinião conta. Não esquece de curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias como essa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque vem muita história forte, cheia de emoção, superação e reviravoltas pela frente. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa refletir sobre o que é realmente ser família, porque às vezes, amar também é saber se afastar. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu quero passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, dignidade não se implora, se conquista.